Paz do Senhor Jesus. A lição de hoje é dons de poder. É sempre um prazer ter você comigo. É uma alegria no meu coração saber que você está estudando a palavra de Deus. Nós vamos aprendendo uns com os outros. Deus sempre tem uma palavra ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre dons que o Senhor transmite à igreja, para que a igreja possa agir no poder de Deus. É assim que Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele faz bem esse contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. A manifestação da palavra de Deus, do dom de Deus, do poder de Deus. Um homem santo trabalhando na direção de Deus, realizando a obra de Deus, na demonstração do Espírito e do poder de Deus. É assim que o Senhor faz. Aqui não está rejeitando a sabedoria humana, nem o trabalho que é feito para a busca do conhecimento. Não, mas estamos dizendo que há uma grande diferença na manifestação de Deus, na direção de Deus, no revelar de Deus da sua palavra, para que o homem possa caminhar no poder e na unção do Senhor. Você também pode participar desse dom. Você também pode receber essa autoridade de Deus em sua vida. É participando das coisas espirituais. Primeiramente, recebendo o Senhor como seu Senhor e Salvador. E depois, recebendo a manifestação do Espírito Santo em sua vida. E assim acontece, o Senhor nos dá. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre a classificação dos dons. 9 dons distribuídos pelo Espírito Santo. Estudamos na aula passada 3. Foram os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Hoje estudando dons de poder. Estaremos estudando o dom da fé, dons de curar e operações de maravilha. E no próximo domingo estaremos estudando dons de elocução. E aí veremos a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons de poder. O objetivo dos dons é sempre a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 ao 5 e também no verso 12. Já vimos em aula passada, mas você pode recorrer novamente à sua Bíblia e analisar. Os dons são para a edificação da igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. O Senhor tem interesse na edificação da igreja. O Senhor formou a sua igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor anda no poder de Deus, na unção do Espírito Santo. A igreja do Senhor tem comunhão com o Pai. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o que dirige este corpo. E tudo que se faz é para a edificação da igreja. Você já faz parte da igreja? Se você ainda não faz, como pedras vivas, edificado casa espiritual. Como é que você pode fazer isso vindo para o Senhor? Aleluia. Jesus, antes de sair realizando a obra santa do Senhor, que o Senhor Deus, o Pai, tinha incumbido ele de fazer, ele foi revestido de poder. Lucas capítulo 4, nós lemos no verso 14 ao 22 assim. Então, pela virtude do Espírito, veja aqui, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Jesus não fez nada aqui pela ação dele como Deus. Ele estava aqui 100% homem e agiu e operou e trabalhou na obra de Deus como homem, mas cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. Tudo que fez pela virtude do Espírito Santo. Voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Ele foi na igreja, ele foi ler a palavra e ele foi na virtude do Espírito Santo. E veja o que ele leu.
ele estava lendo o profeta Isaías e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, foi ele que procurou o lugar, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, o Espírito do Senhor é sobre mim. Foi a unção do Espírito, me ungiu, me enviou. Ele me enviou a curar, me enviou a pregar, me enviou a dar liberdade. O Espírito Santo, o poder de Deus, o mesmo Espírito que opera em cada um de nós, o mesmo Espírito que opera na igreja de Deus, o mesmo Espírito que atua em nossas vidas, operou em Jesus Cristo, agiu nele e continua agindo hoje na sua igreja. Que maravilha poder hoje ser esse instrumento de Deus. Cada um de nós, você também pode ser um instrumento de Deus usado na unção do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E ele completa, encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Sim, era ele, o filho de José, mas um homem cheio do Espírito Santo, mas um homem revestido do poder e na autoridade do Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus. Você pode ser tocado pela unção de Deus, pelo poder de Deus. Ouça a voz de Deus, assim como Paulo disse: eu não vim com palavra de sabedoria humana, mas eu vim na unção de Deus. Pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, receba o toque de Deus em sua vida. Perceba que o Espírito Santo fala ao teu coração. Comece a receber de Deus a mensagem que instrui a sua vida para esta caminhada, para a jornada desta vida terrena, mas no poder de Deus, guardado pelo Senhor, orientado pelo Senhor, apontando sempre o caminho da vida eterna. Aleluia, Deus tem obra grande a fazer na sua vida, na vida dos seus familiares, através do poder de Deus. Dons de poder, nós temos 3 dons, ali em 1 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10, nós podemos ler assim a palavra de Deus. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Veja, dom da fé, dons de curar, dom de operar, de operação de maravilhas. Hoje nós separamos esses 3 porque são dons de poder para estudarmos bem abreviadamente. O dom da fé. O comentarista, pastor Elinaldo Renovato, diz: é a capacitação que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar as coisas que transcendem a esfera natural da vida. Dom da fé. Capacitação do Espírito Santo. Realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Dom da fé. Veja, Deus usa um homem simples como eu e você para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. O que é a fé? O que é a fé? Nós sempre citamos a palavra de Deus que nos fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquelas que se esperam. Como Hebreus 11:1. Esta fé vem de Deus. Esta fé, quando nós citamos Hebreus 11, nós falamos de uma fé que transcende a esfera natural. E a Bíblia nos dá aqui um relato de Hebreus 11, você pode ler em casa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aqui ela fala para nós, a Bíblia nos relata fatos e realizações de homens simples, como todos eles agiram e operaram pelo poder de Deus
crendo no Senhor Jesus, crendo em Deus. Ele vai citar desde os primeiros homens chamados por Deus, vai falar sobre a criação do mundo, vai falar sobre os primeiros homens, vai falar como Abel, vai falar como Enoque, vai falar como Noé, vai falar como Abraão. Cada um desses homens de Deus agiram no poder de Deus, crendo o poder operando na vida deles, agindo de forma sobrenatural em um mundo natural, agindo no poder de Deus, na unção de Deus, para a realização das coisas desta vida, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que as pessoas pudessem ver neles homens de Deus e pudessem crer no Senhor Jesus, pudessem receber o Deus deles, para que pudessem conhecer o caminho que leva ao céu, para que pudessem oferecer sacrifícios santos ao Senhor, uma vida entregue a Deus. Esses homens foram homens que confiaram em Deus de uma forma que a gente não consegue explicar. Somente o Espírito Santo pode dizer: ei, você também pode ser um deles. A ponto da palavra de Deus aqui resumir dizendo assim: o mundo não era digno desses homens, no verso 32. O mundo, olha, o verso 32 diz assim: que direi mais? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos estranhos. O verso 38 vai dizer: o mundo não era digno deles. Homens que venceram reinos, homens que venceram situações, como ele diz aqui, apagou a força do fogo. Venceram, tiraram força da fraqueza. Saíram de situações que aparentemente eram de derrota, mas venceram. Eles não sucumbiram diante das tribulações e lutas. Não, eles venciam. Por que venciam? Porque confiavam em Deus. Você não confia em Deus? Você não está confiando? Olha, a fé vem pelo ouvir da palavra, a palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo. Se você crê nele, você faz as obras que ele fez e fará maiores. Você é vencedor em Cristo Jesus, muito mais que vencedor. Veja, eles experimentaram situações difíceis. Passaram por, verso 36, escárnios, açoites, cadeias e até prisões. Alguns foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Mas peraí, isso não é vitória? Isso é vitória, porque isso é confiança em Deus. É lutar até o fim, não desiste. Tem gente dizendo assim: é minha última chance, eu vou agora, ou Deus me atende, ou eu não quero mais. Não, Deus não é o seu último recurso, Deus é o seu único recurso. Você não tem outra esperança. A única esperança é o Senhor, é Jesus. É Ele que leva a Deus, é Ele que tem a resposta, é Ele que abre os ouvidos ao surdo, é Ele que dá vista ao cego, é Ele que traz você ao caminho da fé. Jesus fez tudo por nós, pagou as nossas culpas, levou as nossas dores sobre o madeiro, perdoou os nossos pecados. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós temos uma fé natural, e por essa fé natural já podemos encontrar o Senhor. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 19 ao 21, aí ficou equivocado, né? Ficou 19 ao 19. 19 ao 21, nós lemos assim: porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não tem desculpa pelas coisas que são criadas. Não tem desculpa. Ninguém tem desculpa diante de Deus pelas coisas que são criadas. Está aqui manifestado, porque tanto
tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Veja, ele está dizendo para nós que não existe desculpa. A fé natural do homem pode olhar as coisas que foram criadas por Deus e saber que é Deus, existe um Senhor. As coisas não estão aí por acaso, não. Foi o Senhor que colocou, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que criou. As coisas criadas testificam de Deus. Você não tem desculpa, é inexcusável. Não tem desculpa. Dizer não conheço Deus, não ouvi falar de Deus, não reconheço Deus. Creia nele. Simplesmente, ele fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Aleluia. Nós temos a fé que opera para a nossa salvação. Romanos capítulo 10 diz assim no verso 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Estou pregando para você uma palavra de fé. Creia em Jesus Cristo. A saber, se com a sua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você confessa Jesus como seu Senhor? Crê que ele ressuscitou dos mortos? Então tem salvação. Salvação, creia nele. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa confissão é negar o pecado, é colocar para fora toda aquela situação de injustiça diante de Deus. Confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e abandona o pecado. Vem para Jesus, a partir de agora você tem um Senhor, agora você tem uma ordem, agora você tem uma ordenança, você tem uma direção, você tem um comando, você pertence à igreja. Vem para Jesus, creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Vou repetindo isso. Dons de poder, agora dons de curar. Faz parte dos dons de poder. A fé e os dons de curar. Dom da fé e dom de curar. O pastor Elinaldo Renovato, ele fala, são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Veja, recursos de caráter sobrenatural. Curar todo tipo de enfermidade. Você crê? A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você recebe de Deus essa cura? Nós somos curados, nós somos amparados pelo Senhor. Nós somos abençoados por Ele. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 14 ao 16, está alguém entre vós doente? Chame os anciãos, os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O que se unge é o doente, tá? Mas o que cura não é o azeite, não, tá? E a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração da fé salva o doente, cura, levanta. Ele está apto a pedir perdão, a voltar à casa do Senhor. Ele está restaurado espiritualmente e fisicamente também o Senhor o cura. Está alguém doente? Está alguém precisando de ajuda, de oração? Nós somos homens de Deus, instrumentos de Deus. Chame os presbíteros da igreja. A oração da fé. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar a bênção sobre a tua vida. Você pode ser curado onde você estiver. Nós podemos orar uns pelos outros. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus quer te abençoar e restaurar a sua vida. Você precisa crer nele. Crer nele, porque se não crer, não recebe. Marcos capítulo 2. É interessante a gente ver isso. Capítulo 2, verso 1 ao 12. Aqui está o seguinte. Um homem que tinha uma necessidade. O paralítico de Cafarnaum se chama. Colocado esse título para esse texto. Um homem com uma necessidade. Paralítico. Ele
precisava de um milagre. Ele precisava de uma transformação completa na sua vida. 4 homens o levaram. A Bíblia nos fala que eles arrancaram o telhado. Eles desceram o homem do telhado onde Jesus estava. Mas, verso 5 do capítulo 2 diz assim: Jesus, vendo a fé deles, dos 4, talvez dos 5, dos 4 que levaram o paralítico e mais a fé do paralítico, não sei. Mas a Bíblia diz: Jesus vendo a fé deles, está no plural. Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu quero que você ouça isso. Nós temos fé em Deus. Ele cura e Ele quer curar. Mas o propósito principal do Senhor é a cura espiritual. É o perdão de pecado. Porque quem está perdoado está salvo, tem vida eterna. O Senhor não garantiu para nós e não prometeu, quer dizer, para nós vida permanente aqui. Não. Ele prometeu para nós vida eterna com Ele. Aqui, a vida... Moisés disse, a vida do homem é 70, 80 anos. O que passa disso é enfado e canseira. A vida do homem passa como a flor da erva, murcha e se vai. Aqui nós não temos garantia de vida permanente, mas nós temos certeza de vida eterna, quem tem seus pecados perdoados. Isso é o mais importante, é ter vida eterna. É ter certeza de que vai morar no céu. Perdoados estão os teus pecados. E começa muitos a razoarem, a Bíblia diz, nos seus corações. Verso 6. Quem é esse que pode perdoar pecado? Senão Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus é Deus. E Ele está em nós, através da ação do Espírito Santo, anunciando para você, você quer receber perdão de pecado. Os seus pecados podem ser perdoados em Cristo Jesus. Bem, conhecendo o coração deles, vendo a fé deles, daqueles que o levaram, e mais do paralítico, eu creio assim, perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque ele creu. Então é a fé também do paralítico. Agora, conhecendo o que estavam razoando em seus corações, a Bíblia diz aqui, Jesus, verso 8, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, disse: por que arrazoais isto em vossos corações? Por que vocês estão com esses pensamentos aí? Jesus conhece até o pensamento. O que é mais difícil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais, verso 10, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E logo levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Jesus quer perdoar os teus pecados. Pela fé que viu nele, disse: perdoados estão os teus pecados. Pelo arrazoar nos corações, ele disse: para que vocês saibam que ele tem poder, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama. Jesus aqui não está provando nada para ninguém, não. Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas a mensagem que ele nos mandou pregar em Marcos 16, verso 15, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, e por todo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura. Quem crê que for batizado será salvo. Né? E estes sinais, versos 16, 17, 18, né? Estes sinais seguem os que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão o demônio, porão a mão sobre os enfermos, curarão, farão muitas maravilhas. São sinais que creem. Para que vocês vejam isso, para que vocês possam perceber que há perdão de pecado em Cristo Jesus. Disse ao paralítico: levanta. Você não precisa ficar esperando um milagre acontecer na sua presença para que você venha crer em Jesus Cristo.
para que você saiba que Jesus perdoa pecado. Não espere isso não. Creia em Jesus Cristo e Ele perdoa os teus pecados, Ele cura a tua alma e também cura o seu corpo físico. Receba as bênçãos de Deus, receba o poder de Deus, receba o amor de Deus, o cuidado de Deus e a garantia de vida eterna. Aleluia. Nós não estamos aqui para desafiar o Senhor. Se o Senhor não quiser curar, se Ele não quiser curar, Ele não prometeu curar para que a gente tivesse vida permanente. O próprio Lázaro, que ressuscitou dos mortos, foi tirado da sepultura depois de 4 dias, voltou a morrer. Ninguém tem vida permanente aqui. Nós temos garantia de vida eterna. Ele disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a garantia. Esta é a mensagem. Esta é a vantagem nossa. É ter vida, vida permanente e certeza de que vamos estar em gozo eterno com o Senhor. O terceiro ponto, ele fala sobre os dons de operação de maravilhas. O pastor Reinaldo Renovato, comentarista da lição, nos traz que o dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Altera a ordem natural. Operar maravilhas é uma ação de Deus em nossa vida para mudar as coisas. Realmente altera a situação. Agora eu quero dizer para você, o Senhor opera maravilhas. Ele acalmou o vento, Ele cessou tempestades, Ele fez e faz. Os homens de Deus estão na direção de Deus também para fazer o que o Senhor nos manda. Nós temos Pedro e João quando subiam ao templo em Atos 3, por exemplo. Olha que operação maravilhosa. O coxo que estava ali para pedir esmola, eles disseram, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus, levanta e anda. Agora veja, o verso 7 diz assim, de Atos 3, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia. Isso é maravilha. O homem era coxo, o homem estava ali para pedir esmola, o homem estava ali precisando de ajuda, sendo carregado, sendo levado pelos outros, mas agora ele está saltando, agora ele está andando, agora ele está louvando a Deus. Agora ele não está pedindo esmola, agora ele está ali adorando ao Senhor. Aleluia. Operação de maravilha muda a história do homem, muda a situação de um local, altera a situação da natureza. Alguma situação tão impossível ao homem é possível a Deus. Mas escute, operar maravilha é manifestação do dom, de dons de poder. É uma manifestação do Espírito de Deus. E o Senhor opera como Ele quer. Ele opera como Ele deseja para a edificação da igreja. Está a palavra de Deus sempre nos recomendando que o operar é para a edificação. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, diversidade de dons. E o verso 9 dizia outro, pelo mesmo Espírito. O Espírito é que faz essa ação, que age em nosso meio, por nós, em nós, na igreja, através da igreja, revelando Cristo, edificando a igreja e anunciando esta salvação gloriosa. Agora escute em João capítulo 20, verso 30 e 31. Escute um impedimento aqui. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31. E estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que crendo tenhais vida em seu nome. Veja, Jesus operou, Jesus fez. Por quê? Porque as pessoas creram nele. Não seja impedida a sua fé. Não fique você fora das bênçãos de Deus. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e participe das bênçãos celestiais. Agora, saiba, foi escrito esses poucos milagres que estão aqui registrados na palavra de Deus. Foram registrados para quê? Para que você creia. Veja que a ação é cíclica. Você recebe de Deus a operação de Deus e você crê em Deus. Você vê Deus operar através de você, outras pessoas recebem e outras pessoas creem em Deus. Quantas coisas Deus está fazendo através da igreja, através de pessoas, de homens santos de Deus. Quantas obras maravilhosas, quantas pessoas têm recebido de Deus a manifestação espiritual. O comentarista traz para nós uma lição, uma advertência, porque há muitos que estão fazendo coisas que não é a direção de Deus. Algumas distorções que estão entrando em alguns lugares, mas graças a Deus, quem serve ao Senhor não está aí oferecendo situações que venham ser fora da palavra. E distorções assim como determinar, decretar, exigir que Deus faça, isso não. Deus opera segundo a sua vontade. É Ele que é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. É Ele que sabe a necessidade dos corações. O interesse de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. 1 Timóteo 2:5. Ele quer que você reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Mas Ele cura. E Ele também quer curar. Mas veja, a operação não é assim, eu vou exigindo e quero que faça e decreto e determino, não existe isso. Ele está no controle, Ele sabe. Mas nós estamos orando uns pelos outros. E temos visto Deus operar com maravilha e poder. Temos sentido a presença de Deus e visto isto acontecer na nossa frente. Quantos de nós têm recebido as bênçãos de Deus? E nós continuamos orando uns pelos outros. Eu quero terminar esta lição orando por você. Para que, se for a vontade de Deus, Ele possa também restaurar a sua vida física. Primeiramente, eu quero que você confesse Ele como seu Senhor e Salvador. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê nele como seu Senhor e Salvador? Porque, olha, está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Assim também vós que desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Estamos aqui querendo ver a edificação da igreja, que você possa ser participante do corpo de Cristo. Para que você seja parte da igreja, você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você confessa Ele como seu Senhor? Diga, eu creio no Senhor Jesus Cristo, enviado de Deus, que veio como homem, morreu e ressuscitou. E hoje está à direita de Deus e intercede por nós. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Eu confesso Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Quem crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. E agora eu quero orar por você, para que Deus possa te abençoar grandemente. Pai de amor, aquelas pessoas, Senhor, que ouviram a Tua voz através desta mensagem. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Quem sabe agora, Senhor, há alguém precisando de uma restauração também na parte física. Primeiramente eu peço, Senhor, perdoa os seus pecados. Traga-lhe, Senhor, a salvação. Escreva seu nome no livro da vida. Dê, Senhor, realmente paz neste coração, nesta alma. Traga-lhe, Senhor, a esperança da vida eterna, a certeza da vida eterna. E cura o seu corpo físico. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo todo mal, enfermidade. Que seja desfeita naquela alma, naquele coração, naquele corpo que está crendo em Jesus Cristo. Porque o Senhor opera e nós cremos assim. Em nome de Jesus está repreendida a enfermidade. Em nome de Jesus ministramos a bênção de Deus com a cura que o Senhor traz ao teu coração.
e ao teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus possa operar muito mais em sua vida. E nós vamos aqui, continuando mantendo a ordem e o progresso, aguardando Jesus voltar. Nossa vida aqui é breve, Jesus está voltando, em breve estaremos para sempre com o Senhor. Esta vida terrena é passageira. Creia no Senhor Jesus Cristo e tenha essa certeza de vida eterna. Que Deus te abençoe a você e a sua casa. Amém. A paz do Senhor.